Graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor. Deus abençoe ricamente a sua vida. Boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Hoje é domingo, 21 de junho de 2026. Olha, aproveita você que está pelo Facebook também e você que está na gravação no YouTube. Vai sair depois aqui no YouTube www.metodistalivre.org, que é o nosso site na internet. Depois vai aparecer aqui também na lateral o nosso endereço nas principais redes sociais, @imelriopreto. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais. Depois vai aparecer também aqui um QR Code com o nosso endereço, Rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o nosso convidado e a nossa convidada especial. Vem fazer uma visita para a gente, vem estar aqui no templo um domingo desse, para se abençoar. Passinho, ó, 2 quadras da Santa Casa e Fritz Jacó, esquina com a Pedro Amaral. Não tem erro aqui em Rio Preto, é uma localização muito fácil, todo mundo conhece. E também depois aqui ao lado vai sair o nosso QR Code para o nosso grupo de oração. Você que quer entrar no WhatsApp, é um grupo de oração público. Você pode, inclusive, compartilhar esse grupo para outras pessoas diariamente. Os obreiros, os irmãos estão colocando lá uma mensagem, está colocando uma palavra, a gente está colocando os pedidos de orações. Então participa, entra lá nesse grupo de oração, é um grupo aberto. Ele não é apenas da Metodista Livre, tem irmãos de muitas outras denominações e você está convidado a participar com a gente nesse grupo público, onde a gente só coloca coisa de igreja, não tem nada a ver com qualquer outro assunto, é só coisa de Deus, só coisa de fé, só coisa de esperança, só coisa de oração, coisa para alimentar o nosso espírito e a nossa fé. Depois vai aparecer também aqui um QR Code para você fazer uma avaliação no Google. Nós podemos ser avaliados no Google, porque a igreja está no Google Mapa, e aí cada vez mais ela é recomendada para as pessoas aqui no bairro Boa Vista. Então você que pode nos recomendar, está um QR Code aqui. Quem não fez ainda, entra lá. É só você ter uma senha do Gmail, uma conta do Gmail, e você consegue fazer uma avaliação. Dá 5 estrelinhas para a gente lá, 5 estrelas douradas, e coloca algum comentário lá para Deus edificar as vidas das pessoas que de repente procuram, querem saber sobre a igreja, e já está lá a avaliação no Google. E depois aqui também vai aparecer aqui ao lado o QR Code para você que tem vontade no coração, tem o desejo de abençoar essa obra, de mandar uma contribuição, uma oferta, de abençoar, lançar uma semente, o seu dízimo, a sua oferta. Nós temos um Pix eletrônico, é muito fácil. igreja@metodistalivre.org. Não tem um BR, tá bom? igreja@metodistalivre.org. Júlio, eu não trabalho com nada eletrônico, não tem problema, não fica triste. Nós temos uma conta poupança na Caixa, que de qualquer casa lotérica você pode fazer um depósito bancário e abençoar também da mesma maneira. E depois, por fim, vai aparecer aqui na lateral também a nossa sala Kids, todos os domingos, 19 horas. Vem participar, traz as crianças, traz seus filhos, eles estão agora lá. Essa mesma palavra que vai ter aqui, olha o tema. Quem vocês dizem que eu sou? É o tema de hoje. É o mesmo tema que eles estão aprendendo lá, os mesmos 3 tópicos, mas tudo de uma maneira bem lúdica, sabe? De uma maneira bem, como eu posso dizer, voltado para as crianças, né? Voltado para o público infantil. Então vai, participa, entra lá, traz as crianças, entra, né? Traz as crianças para o culto de domingo. Isso é muito importante, que os pequeninos estão lá com a pastora Suzy, Deus abençoando. O tema da mensagem: quem vocês dizem que eu sou? Essa é uma indagação que Jesus fez para os discípulos. Hoje é o 12º domingo do tempo comum, ou seja, depois, né, aqui Lucas 9 marca esse momento decisivo do ministério de Jesus. A gente hoje vai fazer um estudo de Lucas capítulo 9. E multidões, elas observavam os milagres de Jesus, as maravilhas, os ensinos, a autoridade. Mas chega no momento que Jesus faz uma pergunta muito pessoal, uma pergunta muito intransferível, uma pergunta direta para os seus seguidores, principalmente os discípulos, que está aqui Lucas capítulo 9, verso 20, acharam aí? Na nova tradução, na linguagem de hoje. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí? A salvação, ela não depende da opinião da multidão, irmãos. A fé cristã, ela não é construída sobre o que os outros pensam a respeito de Cristo, mas sobre quem o próprio Cristo o é. Então, independente se o mundo aí fora acredita ou não em Jesus, crê ou não que Jesus é, independente, irmãos.
Cristo, Ele é para nós. E esse contexto que nós vamos entrar agora, 3 verdades fundamentais a respeito de Cristo, nós vamos estudar nessa noite. E a primeira delas, vai anotando no seu coração. Olha lá, a convicção. Fala para quem está do lado. Você tem convicção, irmãos? Né? O discípulo precisa da convicção pessoal. Está aí no 9:20, a gente vai continuar o texto. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E olha que lindo o que Pedro responde, né? Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. O Messias que Deus enviou. Jesus, ele começa aqui justamente perguntando para saber o que a multidão pensava. E as respostas eram variadas, inclusive até hoje, né? Naquele tempo achavam que ele era João Batista, achavam que ele era Elias, achavam que ele era algum profeta ressuscitado. Mas Cristo, ele muda o foco, irmãos. Não importa o que essas pessoas, ou o que as pessoas do mundo aí fora pensam a respeito de Jesus. Pedro dá a resposta para nós. O Messias que Deus enviou. A palavra grega que Pedro usa aqui, Christos. Olha que interessante, é Christos. No grego, significa ungido, Messias, aquele que é escolhido por Deus para salvar o seu povo. Pedro reconhece que Jesus não era apenas um mestre, porque muitos viam Jesus apenas como um rabi, apenas como um professor, apenas como um filósofo, apenas como um sábio. Pedro reconhece que Cristo não era apenas um profeta, também. Pedro também reconhece que ele não era apenas aquele que fazia milagres, mas Pedro, ele compreende que o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento estavam na figura de Cristo Jesus. Aqui essa confissão de Pedro representa para nós uma ruptura de todas as interpretações humanas sobre Jesus. Embora a multidão admirava Jesus, por que eles admiravam Jesus? Lógico, Jesus dava pão, Jesus alimentava a multidão, Jesus curava as pessoas, Jesus fazia milagres, o povo gostava de Jesus. Mas aqui é diferente. Pedro, ele se rende ao senhorio de Cristo. Tem uma diferença aí. Essa diferença é muito grande. E o John Wesley, né, que é um dos teólogos mais importantes do movimento metodista, Wesley, ele diz o seguinte para nós, olha que bonito. A verdadeira religião não consiste apenas em conhecimento intelectual, mas numa experiência pessoal e transformadora com Cristo. Ser evangélico, ser cristão, ser metodista, também é estudar a Bíblia, também é estudar teologia, também é, mas não tão somente isso. Tem muita gente hoje, ela é muito religiosa, ela estuda muito, ela sabe muito, e glória a Deus por isso, irmãos. Temos mesmo que estudar, quanto mais estudarmos, melhor é. Isso eu digo sempre em todos os níveis da nossa vida, né? Em tudo que você fizer, o estudo é uma bênção. Mas, amados, a verdadeira religião, Wesley está dizendo para nós, não consiste apenas no meu conhecimento intelectual. É preciso que haja experiências com a deidade, com a divindade, com o Deus dessa religião que a gente serve. Está entendendo? É preciso ter experiência. É preciso entendermos quem que é Jesus para você. Para muitas pessoas é só aquele que vai melhorar a vida delas. Para muitas pessoas é só aquele que vai ser uma resposta para um problema na vida delas. Quem que é Jesus para nós, irmãos? Para muitas ele é apenas uma tradição. Minha mãe acreditava, meu avô acreditava, minha família toda era do Senhor. Para outros é apenas uma memória religiosa. Eu estou acostumado, eu fui desde criança, domingo no culto, e eu entendo que eu tenho que ir.
Nós temos que entender que Jesus é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Tem que ter convicção disso, irmãos. Convicção é a plena certeza. Convicção é muito mais do que eu simplesmente acreditar. Convicção, ela é muito mais do que eu acreditar. Convicção, eu preciso ter um ato de muita força. Convicto de que Cristo tem a salvação para nós, irmãos. Ele não pode ser simplesmente aquilo que vai melhorar a nossa vida. Ele não pode ser simplesmente aquilo que vai ser a solução para os nossos problemas. Ele não pode ser simplesmente só aquilo que vai mudar você de vida. Ele não pode ser simplesmente aquela porta que você precisa que seja aberta. Ele não é simplesmente a cura que você tanto precisa de um milagre. Ele não é simplesmente apenas algo sobrenatural. Não, Ele é tudo isso. Mas além de tudo isso, eu tenho que ter convicção de que Ele é o meu Salvador. Se Ele é o meu Salvador, significa que eu preciso ser salvo. Está entendendo aonde entra a convicção? Como Paulo nos ensina, irmãos, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós precisamos ser redimidos. E é essa convicção, é isso aí que vai diferenciar a nossa vida. Segundo ponto, irmão. Então, primeiro, convicção. O segundo ponto é a gente reconhecer o sofrimento dele por nós. O segundo ponto, o verdadeiro Messias é aquele que sofreu por nós. Vamos viajar para o 22. Eu falei, não fecha Lucas 9 não, no verso 22. E continuou: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei. Será morto. E no terceiro dia será ressuscitado. Aleluia. É interessante que depois que Pedro confessa quem é Jesus, o Filho do Deus vivo, o Messias que veio para nos salvar, depois que Pedro reconhece, que Pedro dá esse testemunho maravilhoso, essa declaração espontânea, vinda do próprio Espírito Santo, nesse instante Cristo aqui no verso 22, ele passa a explicar o que é o Messias de verdade. E quem é o Messias? Lembra, irmãos, os judeus eles aguardavam o quê? Um libertador político. É um pouco do que a gente espera hoje, né? O Brasil fica esperando uma libertação política, né? Irmãos, não se enganem. Todos são farinha do mesmo saco. Entendeu? A nossa libertação é espiritual. O cristão, o metodista, o protestante, o evangélico, ele tem que estar preocupado com aquilo que é do campo e do mundo espiritual. Nós temos que entender que os judeus, eles aguardavam uma libertação política. Eles acreditavam que o Messias seria uma pessoa que iria liderar uma rebelião. Eles acreditavam que ele iria liderar um golpe. Olha que interessante. Isso lá nos tempos de Jesus. Só que Jesus revela totalmente aquilo que é oposto. Ele era um salvador sacrificial, ele não era um salvador militar. Ele não era um salvador de imposição a armas ou de imposição à guerra, não. A Bíblia relata que ele era, põe sempre isso na tua cabeça, eu tenho sempre essa visão, né? E até um louvor muito bonito do grupo musical Formosa. Ele era o Cordeiro Mudo. Tem uma música que fala isso, né? Cordeiro mudo, cordeiro ferido. Musical Formosa.
cordeiro mudo. Enquanto esperavam um Cristo que viria junto com os zelotes, reunir o povo judeu para pegarem armas, para fazer uma revolução contra os exércitos, contra o poderio militar de Roma, Cristo veio declarar que ele era um Salvador pacífico e que a sua salvação era sacrificial. Ele daria a sua própria vida pelo seu reino, pelos seus súditos, pelos seus irmãos. Totalmente diferente daquilo que os homens esperavam nos tempos de Jesus. E foram várias as circunstâncias que tentaram à força levantar ele como rei dos judeus, um líder político. Mas Jesus não era. Aqui, a palavra que Lucas usa, de que ele era para nós, aquele que era o filho do homem, que ele iria sofrer, rejeitado, é a palavra Pascho, ou Pasco, né? De Páscoa, vem de sofrimento, vem isso aí mesmo. Significa sofrer, padecer, suportar, ter aflição. É a palavra usada nesse texto aqui de Lucas 9, 29. Pascho, ou Pasco, né? Em português. Entende, irmãos? Por mais que eu sempre diga que Jesus ele foi executado de uma forma brutal, e ele foi mesmo. Mas entendam uma coisa mais importante ainda. Jesus, ele nunca foi vítima das circunstâncias. Ou seja, ele já sabia desde o momento que ele foi concebido, desde o momento que ele veio em forma humana, desde o momento que ele recebeu a missão do Pai, ele sabia qual era o fim dele. Qual era a finalidade dele na terra. Está entendendo? Jesus não foi vítima das circunstâncias, ele não foi vítima dos militares romanos, ele não foi vítima do sinédrio judeu, não. Esse sofrimento, o Pasco, ele fazia parte do plano da eterna salvação de Deus. O Filho do Homem terá de sofrer. Esse sofrer, Pasco. A cruz, irmãos, não foi um acidente, mas a cruz ela foi um propósito. Olha que interessante. Não foi por um acaso, aí Cristo foi capturado, Judas entregou e aconteceu tudo aquilo. Não, irmãos, não foi um acidente. Foi propósito. Podemos ver que a rejeição dos líderes religiosos daquele tempo, ela mostra como o coração humano pode rejeitar o próprio Deus, mesmo diante da verdade. Ele foi rejeitado. Por isso nós cantamos na primeira música, o verbo vivo esteve entre nós, filho de Deus, foi humilhado, foi rejeitado. Ele foi rejeitado, irmãos, pelos próprios líderes religiosos que não conseguiram entender, conceber a ideia. Jesus, ele anuncia a ressurreição dizendo o seguinte, olha, a cruz, ela pode ser o fim para nós que estamos vendo, mas para quem tem os olhos espirituais, a cruz não era o fim, mas a cruz era a morte sendo vencida pela vida. Aleluia! Um teólogo que eu vou citar agora é o Adam Clarke, que também foi metodista, um grande teólogo metodista. Ele diz o seguinte, que Cristo uniu em si duas realidades permanentemente contraditórias. Que interessante. A humilhação da cruz, ou seja, para quem olha, a cruz era uma humilhação, porque era a pior morte que havia, a execução mais terrível, tenebrosa que havia naquele tempo. A humilhação, ao mesmo tempo, Adam Clarke explica que era a glória da ressurreição. Em o mesmo evento, em o mesmo advento, podemos enxergar duas situações circunstanciais. Aquilo que para nós, para aquelas pessoas era humilhação. Você imagina o coração de Maria ao ver o filho morrer daquela maneira, naquela cruz. Para os judeus aquilo era uma humilhação para a família. Vocês estão entendendo isso? Vocês conseguem entender? É como se hoje nós fôssemos lá nos Estados Unidos do Norte, né, na América do Norte, tem alguns estados lá que ainda é aplicada a pena de morte. Né? Estamos aqui com o advogado, não tem, doutor? Você imagina a família de uma pessoa que é aplicada aquela pena, se não é algo, como eu posso dizer, não é nem a palavra humilhante, eu não sei nem dizer como que é constrangedor você ter um familiar
que sofreu aquela punição, aquela pena terrível. Agora se coloca no lugar de Maria, ela olhando o próprio filho, morrendo por uma pena que só criminosos terríveis, os piores dos criminosos naquele tempo, não era para qualquer um não, a pena de cruz, a crucificação, ela era aplicada de uma forma rigorosa, justamente para mostrar o rigor do exército romano, do poderio do direito romano, da aplicação da justiça romana. E olha que não era fácil, hein? Maria olhando aquela cena, vendo o filho pendurado naquela cruz. Então o Adam Clarke explica que ao primeiro momento, quando olhamos aquilo, é uma humilhação. Mas ao mesmo tempo, quando olhamos com os olhos espirituais, aquilo se torna para nós a glória da ressurreição, aleluia. Aquilo que as pessoas comuns não entendem, irmãos. E a igreja precisa lembrar disso, que sem a cruz não tem evangelho, irmãos. Sem cruz não tem ressurreição, não tem Páscoa, não tem Pentecoste, está entendendo? Por isso que o segundo ponto que nós abordamos nesse momento é justamente que o Messias, ele sofre por nós. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos nessa noite, que é justamente a gente ter a convicção. O segundo ponto é a gente reconhecer o sofrimento dele. Reconhecer o que ele passou naquela cruz. E o último ponto, para encerrar, já estou acabando. Hoje vai ser mais rápido. Quem tem convicção, quem reconhece, quem compreende, irmãos, nós que somos transformados por tudo isso, nós temos que segui-lo com total entrega. Fala para quem está do lado. Pergunta assim, ó, como você tem seguido? Que jeito que a gente tem seguido esse jeito? Sai de casa, não dorme não, minha benção. Vem cá comigo. Que jeito que nós temos seguido Jesus, hein? Como que anda? Tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Ainda que doa. É para isso que serve a palavra. Para nos moldar, para nos transformar, para nos restaurar. Vamos ler, fazer a leitura. Lucas 9, agora lá no 23. Voa comigo lá no verso 23. Da Nova Tradução. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor... Olha lá, irmãos, eu acho que esse é um dos textos mais lindos que tem na Bíblia Sagrada, é esse aqui. Que esqueça os seus próprios interesses. Já começa por aí. Aquele que vem para a igreja procurando seus próprios interesses, está no lugar errado, meu irmão. Você tem que ir em outro canto. Aqui na igreja você não vai dar certo, não. Quem procura os seus próprios, já não é seguidor. Se alguém quer ser meu seguidor, segundo ponto, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Isso chama abnegação. Será que nós estamos abnegados de tudo isso desta terra? Será que a gente consegue abrir mão? Irmãos, é difícil, hein? Eu tenho filhos, primeira coisa que vem na minha cabeça, e os meus filhos? Eu tenho família para cuidar. Não é assim que a gente... E aí, irmãos? Abnegação. Continua. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar... Olha, Jesus ainda está falando. Quem põe os próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Isso aqui, irmãos, é na hora que a gente chegar na glória... Vocês vão falar assim, nossa, mas aquela igreja era lotada, aquele monte de gente que ia para a igreja todo domingo, aquele povo que falava que era de Deus, que fazia campanha, que fazia sacrifício, que fazia isso, que fazia aquilo. Nossa, aquela minha vizinha que falava que era de Jesus e não sei o que, Pedrão, ela não está na lista? Não vai entrar, irmãos, não vai entrar. E toma cuidado, que até nós não vai entrar, hein? Quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas agora vem a boa parte, irmãos. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida
verdadeira. Está entendendo? Irmãos, quando nós procuramos Deus pelos nossos interesses, eu sei que muitas vezes a gente vem o primeiro passo da gente procurar uma igreja, principalmente uma igreja evangélica, né? Quando a gente procura a igreja, o primeiro ponto, o que é? Nossa, a vida está destruída. Aí a gente vem para a igreja. Não é? Eu sei, porque minha família foi assim. Meu avô com um câncer, desenganado pelos médicos, tinham dado 4, 5 anos de vida. Minha família estava destruída. Não tinha para onde socorrer mais, já tinham gasto todo o dinheiro que vocês imaginar com um médico particular e não adiantava mais. Isso em 1983 para 84. Faz tempo isso, hein? 82, eu nem sei, nem lembro esses, porque eu tinha uns 2, 3 aninhos. Mas quem conta são meus pais que contavam para mim, né? Isso que levou nós para a igreja evangélica. Nós não foi lá porque nós achou bonita a cor da igreja, porque nós achou bonito o louvor, porque nós achou bonita a igreja, a cor, a bolinha branca do pastor. Não. Nós fomos lá por uma necessidade. Então eu não nego que muitas vezes que 98% das pessoas que procuram uma igreja protestante, eu não nego. E que não eram, né? Diferente dos meus filhos, que já são protestantes, se vão continuar ou não, aí é a escolha deles. Mas eles talvez continuem a caminhada. Mas nós que não éramos, o que nos trouxe até aqui, irmãos? A necessidade de algo extraordinário que nem na medicina achava e nem em lugar nenhum encontrava. Nós precisávamos de ver o avô curado, que estava lá, perdido. Isso que levou toda uma família inteira. Aí é lógico, chegamos lá, amamos o Evangelho, amamos aqueles que servem ao Evangelho, até tenho um carinho enorme pelo Samuel, ainda essa semana ele me ligou, Deus abençoe a vida do Samuel, que foi uma pessoa que investiu na minha vida espiritual, e se hoje estou pastor, pode ter certeza que foi ele, a sua mãe, a missionária Francisca, o seu pai, o missionário Cláudio, essas pessoas que lá em 1991, quando eu comecei mesmo assim, sabe? 91 que eu comecei a pegar firme a coisa, né? Faz tempo, hein? 1991. Foram essas pessoas que viram algo diferente em mim e investiram na minha vida espiritual. Mas, irmãos, o primeiro passo de nós termos chegado até a porta de uma igreja evangélica foi a necessidade. Então, eu não nego que as pessoas vêm por necessidade. Não tem jeito. Negar isso é a gente negar tudo. As pessoas vêm. E isso é importante delas chegarem com essa necessidade. De um pedido, de algo especial. Você não fica triste se às vezes você participa e está à procura disso. Amém, irmãos? Só que você vê, foi lá em 84. E até hoje nós servimos ao Senhor. Oi, faz tempo, hein? Eu lembro que eu ia com 3, 4 aninhos na igreja e eu dormia no banco. Hoje as crianças derrubam a igreja, né? Eu dormia no banco. Quando eu chegava no carro, eu apanhava da minha mãe. Porque eu dormia, André, na hora do culto. Minha mãe puxava a minha orelha dentro do carro na hora que tinha uma Paraty. Eu lembro até hoje, na hora que entrava na Paraty, minha mãe puxava a orelha. Se você deitar no banco e dormir de novo, você vai apanhar no culto que vem. Tinha que ficar sentado, Rose. Nossa, tão diferente hoje, né? Hoje as crianças destroem a igreja, a gente tem que falar assim, ai, que gracinha. Nosso tempo não era assim, não, irmãos. E você vê que engraçado, né? Quando a gente tem um negócio para música, né? O primeiro culto que a gente foi, eu lembro até hoje, era uma quinta-feira à tarde e tinha Santa Ceia naquele lugar lá de quinta-feira. Olha que legal. Primeira vez que eu fui na igreja, eu já tomei ceia. Já falei, aqui mesmo que eu estou, irmãos. Eu nem sabia o que era, um copinho com suco de uva. Criança, eu falei, aqui mesmo, né? E na hora que chegou um senhor que sentou na bateria, irmãos, olha, com 4 aninhos, hein? Já fui lá, ficava assim, ó, olhando, tocar aquilo. Eu ficava, nossa, que coisa louco, velho, que louco. Houve uma necessidade para encontrarmos com o Senhor. E eu admito, as pessoas, elas procuram Deus por uma necessidade. Mas todo aquele, irmãos, que tem um encontro com Cristo, todos aqueles que se deparam com o Evangelho, você pode ver, depois poucos são os que saem. A grande maioria, elas acabam o quê? Ficando. Isso é a minha história, mas se eu for perguntar, é praticamente a história de um pouquinho de cada um de vocês aqui. Chegamos precisava de algo,
E no fim estamos, às vezes, tem irmãos aqui que estão há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo. É ou não é? E glória a Deus por isso. O primeiro ponto, a gente encontrou uma necessidade a ser preenchida, mas no meio do caminho, no meio da jornada, nós fomos ensinados que muito além daquilo que nós estávamos esperando, Deus tinha algo e Deus ainda tem algo e tem um propósito para a minha e para a sua vida e para a sua família e para o seu lar, em nome de Jesus. Aleluia. Após Cristo revelar quem Ele era, o segredo agora é não olhar para trás, irmãos. É caminhar atrás dEle. Onde Cristo for, eu vou. Onde Cristo mandar eu parar, eu paro. Onde Cristo mandar eu seguir, eu sigo. Onde Cristo mandar eu virar, eu vou virar. Onde Cristo mandar eu subir, eu vou subir. Onde Cristo mandar eu descer, eu vou descer. Tem que ser assim hoje a nossa caminhada. A palavra grega que foi usada aqui é o aparneomai. Ó, fica bonito isso, hein? Negar a si mesmo. Aparneomai. Negar a si mesmo. Renunciar aos seus próprios interesses. Jesus, ele não fala apenas de um compromisso ocasional, mas Jesus, ele fala que isso é uma decisão diária. Não é só lá no dia que falaram para mim, quem aceita Jesus, levanta a mão, tal, né? Aí eu fui naquela, eu batizei, eu acho que foi, eu tenho até a data, eu tenho lá anotado, acho que foi outubro de 92, quando eu me batizei, eu lembro até hoje, foi emocionante, eu levantei a mão, falei, eu quero. Amém, isso é maravilhoso. Mas quando Jesus está dizendo para nós esse compromisso, não é apenas lá no dia que a gente se batizou. É um compromisso diário, cada dia. É a cruz, é um símbolo para nós de morte, mas ao mesmo tempo é um símbolo de vida. E que diariamente nós vamos olhar para a cruz e vamos buscar forças nela. Olhar para a cruz. Jesus ensina que o discípulo tem que morrer diariamente. Todos os dias, porque o ego, porque o orgulho, para a autossuficiência. É como nós cantamos a última música, né? O meu orgulho me tirou do jardim. E se a gente olhar, não foi isso que aconteceu? Quando olhamos para Gênesis, por que o homem e a mulher foram proibidos de frequentar o jardim do Éden? O orgulho, a desobediência, a vaidade. Por isso, irmãos, esse é um paradoxo do reino, que é justamente quem tentar salvar sua própria vida, perdê-la-á. Olha que interessante, é um paradoxo. Quem tentar salvar sua própria vida, vai perdê-la. Ou perdê-la-á. Mas aquele que encontrar e entregar sua vida a Cristo, achá-la-á. Vai encontrar. Olha que interessante. Por isso que eu falo, né? A lógica das coisas espirituais, elas são totalmente diferentes das lógicas das coisas das ciências humanas, das naturezas humanas. Enquanto a gente soma 1 mais 1 dá 2, irmãos, na matemática divina, das coisas espirituais, nada é tudo é da vontade dele. Quem entregar a vida, encontra a verdadeira vida. Cristo aqui no reino dele, no reino de Deus, ele está invertendo a lógica de todas as coisas. E aquele teólogo que eu gosto muito de citar, um presbiteriano dos Estados Unidos, Albert Burns, olha o que ele ensina para nós. Negar a si mesmo não significa destruir a personalidade, mas submeter toda a vida ao governo de Cristo. O discípulo, ele não vive mais para si, mas nós vivemos para Cristo, para o nosso Senhor. Seguir Cristo exige entrega, irmãos. E pode ter certeza, a recompensa é a vida verdadeira. Quem lembra o que é verdadeiro no grego? Aletheia. Isso mesmo. A vida verdadeira. Lembra, irmãos, olha, Jesus bate muito nessa tecla. A vida verdadeira. A comida verdadeira. A bebida verdadeira. Aletheia. Para encerrar, irmãos. E a gente, quem que nós temos dito quem Jesus é? Ele tem que ser tudo para nós, irmãos. Ele tem que ser o começo, o fim, o início. Ele tem que ser o alfa, o ômega. Ele tem que ser a razão, ele tem que ser o motivo de tudo na nossa vida. Jesus, ele tem que
fluir em nós, irmãos. Quando a gente segue Jesus, nós somos chamados diariamente para essa introspecção, para essa reflexão, para esse pensamento, sabe, de assim, minha vida está valendo a pena? Eu estou levando esse Cristo para as pessoas? Então lembra lá, primeiro ponto, convicção de que precisa ser salvo. É o que nós estudamos hoje. Segundo ponto, nós vimos que Jesus sofreu por nós. O passar, ou justamente aquilo que é o sofrimento, toda a dor. E o último ponto, quando decidimos segui-lo, tem que ser uma entrega total. Não adianta a gente seguir Jesus só um pouquinho. Eu vou fazer quando eu puder. Eu vou quando der certo. Eu vou quando as coisas melhorarem. Eu vou quando tudo... Irmãos, se a gente ficar assim, o evangelho, nós nunca vamos viver esse evangelho de verdade. A gente tem que entender que quem é Jesus é Ele que determina a nossa vida, a maneira que nós vivemos, irmãos. E que essa mensagem, esse Cristo maravilhoso, que esse Cristo poderoso possa entrar no nosso coração. Quem nós dizemos que Cristo é? É a mensagem desta noite. Obrigado. Você que está pelo YouTube, assistindo a gravação, e também ao vivo pelo Facebook. Nós vamos continuar. O Facebook ainda a gente vai fazer uma oração. Mas quem está pelo YouTube, a gente vai encerrar a gravação. Já deixo aqui um convite especial para vir nos fazer uma visita. Aqui tem um QR Code com o nosso mapa. Rua Fritz Jacó, número 1008, esquina com a Rua Pedro Amaral. É muito fácil, domingos, 19 horas. Lembra que tinha uma frase na porta, na Igreja Ágape, que dizia: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Está lá no livro do profeta Isaías. Então aproveita, irmãos. Vamos buscar o Senhor enquanto podemos encontrá-lo. Deus abençoe ricamente a sua vida.